Existem momentos que definem toda uma vida. Para mim, foi quando o relógio da igreja bateu meio-dia e percebi que o homem que eu amava não viria. O que eu não sabia é que aquele abandono seria apenas o começo de uma história muito maior do que eu poderia imaginar. Meu nome é Eleanor Rose Thompson. Tenho 82 anos e moro em uma pequena casa de madeira em Millfield, Ohio. A mesma casa que meus pais me deixaram e onde criei, sozinha, minha filha adotiva, Sarah. Os vizinhos me conhecem como Vovó Eli, a senhora que sempre tem biscoitos frescos e bons conselhos para quem precisa. Mas poucos sabem da dor e das vitórias que moldaram minha longa vida. Antes de continuar meu relato, gostaria de saber: de onde você está assistindo hoje? Deixe um comentário abaixo dizendo sua cidade ou país. Se esta é a primeira vez que você ouve uma das minhas histórias, inscreva-se no canal e deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda mais pessoas a descobrirem relatos reais de luta e superação. Agora, deixe-me levar você de volta àquele dia fatídico de junho de 1964. Era 12 de junho de 1964. Lembro-me de cada detalhe como se fosse ontem. O céu tinha o tom mais perfeito de azul, com algumas nuvens de algodão espalhadas. O tipo de dia com o qual toda noiva sonha. Eu tinha 21 anos, cheia de esperanças e sonhos, e prestes a me casar com Richard Miller, o rapaz mais bonito do condado de Lawrence. Éramos namorados desde o ensino médio. E depois que ele voltou do serviço militar, me pediu em casamento com um pequeno anel de diamante que havia pertencido à sua avó. Acordei naquela manhã, no meu quarto de infância, cercada por minhas 3 damas de honra, minha irmã Judy e minhas 2 melhores amigas, Margaret e Dorothy. Mamãe havia passado semanas costurando meu vestido de noiva à mão, uma linda criação de cetim e renda, com pequenos botões de pérola descendo pelas costas. Demorou quase 1 hora só para abotoar todos aqueles botões. Mas quando me olhei no espelho, senti-me como uma princesa de conto de fadas. Você é a noiva mais linda que esta cidade já viu, disse minha mãe, com lágrimas nos olhos, ao colocar o véu da minha avó sobre minha cabeça. Papai estava parado na porta, incomumente calado, os olhos marejados. Ele nunca foi de demonstrar emoções, mas aquele dia era diferente. A cerimônia estava marcada para o meio-dia, na primeira igreja batista, onde gerações da minha família haviam se casado. Às 10h30, nossa modesta casa estava em plena agitação. Vizinhos traziam travessas para a recepção que seria realizada no nosso quintal. Toda a comunidade parecia envolvida. Assim era nas pequenas cidades naquela época. Todos se conheciam e um casamento era uma celebração coletiva. Às 11h15, o velho Chevrolet do meu pai estava polido e enfeitado com fitas brancas para me levar à igreja. Minhas damas de honra foram em outro carro com minha mãe, seus vestidos azul pastel cuidadosamente arrumados para não amassar. Papai e eu iríamos logo atrás. Ainda dá tempo de desistir, Ellie, disse papai baixinho, enquanto estávamos sozinhos na sala de estar. Ri, pensando que fosse mais uma de suas piadas secas. Papai, eu o amo, respondi, ajeitando sua gravata. Eu sei que sim, querida. Só quero que você seja feliz. Havia algo em seus olhos que não consegui decifrar. Mais tarde, me perguntei se ele já pressentia algo que eu não podia ver. Chegamos à igreja às 11h45. Lembro-me de olhar para o pequeno relógio preso ao meu buquê, presente de Richard. Faltavam apenas 15 minutos para eu me tornar a senhora Miller. A igreja estava lotada. Mais de 200 pessoas tinham vindo testemunhar nossa união. Pela janelinha da antessala onde eu esperava, via os bancos decorados com fitas brancas e margaridas, minhas flores favoritas. Alguém viu o Richard?
Ouvi Dorothy perguntar a um dos rapazes da equipe. Meu coração deu um salto, mas logo afastei a preocupação. O padrinho de Richard, Tommy, havia organizado uma pequena despedida de solteiro na noite anterior. Eles só devem ter perdido a noção do tempo, pensei. Às 11h55, o reverendo Wilson veio até mim com uma expressão difícil de ler. Eleanor, querida, parece que o noivo está um pouco atrasado. Nada com que se preocupar, tenho certeza. Mas às 12h10, sem sinal de Richard ou dos padrinhos, o burburinho na igreja começou a aumentar. A esposa de Tommy entrou na antessala, o rosto pálido. Tommy não voltou para casa. Ele não dormiu em casa depois da despedida de solteiro. Meu pai andava de um lado para outro do lado de fora, olhando a rua em busca do Ford azul de Richard. Minha mãe tentava acalmar os convidados, inventando desculpas sobre problemas no carro. Às 12h30, o reverendo sugeriu adiar a cerimônia. Essas coisas acontecem, disse gentilmente. Mas eu via a preocupação em seus olhos. Aquilo não era apenas um atraso passageiro. Há uma hora, a mãe de Richard, Dona Miller, caiu em prantos. Algo deve ter acontecido com eles, chorava. Meu Richard nunca faria isso. Mas, conforme a tarde avançava e o calor de junho deixava a igreja sufocante, a verdade tornou-se impossível de ignorar. Cochichos se transformaram em conversas abertas. O pai de Richard havia ido ao apartamento dele e encontrado algumas roupas faltando. A esposa de Tommy descobriu que a conta poupança deles fora esvaziada no dia anterior. Eu fiquei paralisada na antessala, meu lindo vestido de noiva de repente parecendo um figurino de uma peça cruel. Minhas amigas tentavam me confortar, mas eu não ouvia nada. Só conseguia pensar: como ele pôde fazer isso? O que eu fiz de errado? Havia outra mulher? Meu pai finalmente entrou na sala, o rosto tomado por uma raiva contida. Eleanor, querida, acho que é hora de avisarmos todos para irem embora. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. O futuro que eu havia planejado. Nossa casinha perto do parque, os filhos que teríamos, os natais em família, os piqueniques de verão. Tudo desmoronou como um castelo de areia levado por uma onda. O reverendo Wilson fez o anúncio, a voz sombria. Parece que não haverá casamento hoje. Por favor, mantenham Eleanor e ambas as famílias em suas orações neste momento difícil. O olhar de pena dos convidados, ao passarem por mim, era quase pior do que o próprio abandono. Alguns ofereciam condolências, como em um velório. Outros não conseguiam nem olhar nos meus olhos. As amigas da minha mãe desmontaram rapidamente a recepção no quintal, guardando a comida que não seria servida, retirando as decorações que haviam sido colocadas com tanta alegria apenas algumas horas antes. Naquela noite, ainda com o vestido de noiva, incapaz de tirá-lo e aceitar que o dia tinha sido real, recebi a visita do xerife Jenkins. Ele trouxe a notícia. O carro de Richard fora encontrado na rodoviária de Columbus. O atendente lembrava-se de ter vendido passagens, na noite anterior, para 2 rapazes em direção a Nova York. Pagaram em dinheiro. Sinto muito, Eleanor, disse o xerife, com o chapéu nas mãos. Parece que eles planejaram isso. Podemos registrar uma ocorrência, mas... Ele não precisou terminar. Não havia crime em abandonar alguém no altar. Apenas o crime contra um coração. Naquela noite, chorei, até não restar mais lágrimas. Mamãe ficou ao meu lado, acariciando meus cabelos, como fazia quando eu era criança e sofria com um joelho ralado ou um brinquedo quebrado. Mas aquela dor não podia ser curada com um beijo. Por que, mamãe? Perguntei entre soluços. Por que ele fez isso? Ela não tinha respostas. Nenhum de nós tinha. Os dias seguintes foram um borrão de vergonha e dor. O telefone não parava de tocar.
Às vezes eram ligações de apoio, mas na maioria, gente curiosa em busca de fofocas. Meu pai desligou a linha depois do terceiro dia. Eu não conseguia sair de casa, sabendo que agora era assunto em cada mesa do restaurante da cidade e da farmácia Rexall. Cartas começaram a chegar para Richard. Uma carta de aceitação de uma faculdade de direito em Nova York, sobre a qual ele nunca me contou. Um bilhete de um primo em Queens sobre um apartamento. As peças de um quebra-cabeça que eu nem sabia estar montando começaram a se encaixar, revelando um retrato de traição tão cuidadosamente planejado que me fez sentir náusea. Uma semana após o casamento que não aconteceu, chegou uma carta para mim. O carimbo dizia: Nova York. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir. Eleanor, dizia na caligrafia familiar de Richard. Quando você ler isto, já estarei começando minha nova vida. Lamento pela dor que causei, mas não poderia seguir adiante com um casamento que nos prenderia para sempre naquela cidade pequena. Espero que algum dia você entenda que fiz isso por nós dois. Richard, não com amor, não vou sentir sua falta, nem sequer uma despedida adequada. Apenas uma explicação egoísta que não explicava nada. Queimei a carta na pia da cozinha, observando as chamas consumirem suas palavras, assim como a verdade havia consumido o meu amor por ele. Foi a primeira decisão que tomei como a nova Eleanor, a mulher que teria que reconstruir uma vida a partir das cinzas daquela que lhe havia sido roubada. Eu não sabia naquela época que levaria 15 anos até eu ver Richard Miller novamente. Não sabia a verdade chocante que ele traria consigo ao retornar. E certamente não imaginava que a maior prova do meu caráter ainda estava por vir, quando eu teria que decidir se ofereceria ou não perdão ao homem que havia despedaçado meu coração no dia que deveria ter sido o mais feliz da minha vida. Mas naquele dia, em pé na cozinha da minha mãe, vendo as últimas brasas da carta desaparecerem, fiz uma promessa a mim mesma. Isso não vai me destruir. De algum modo, de alguma forma, eu encontraria forças para continuar. Só não sabia como. O verão de 1964 passou em meio a uma névoa de luto. Enquanto outras jovens da minha idade se divertiam em praias e cinemas drive-in, eu permanecia confinada à casa dos meus pais. Os cochichos e olhares de pena dos vizinhos eram dolorosos demais para suportar. Millfield, com sua população de menos de 3.000 habitantes, de repente parecia sufocantemente pequena. Cada esquina, cada vitrine, cada banco da igreja guardava lembranças de Richard e da vida que eu pensava que teríamos juntos. Eleanor, você não pode se esconder para sempre, disse minha mãe, certa manhã de agosto, ao abrir as cortinas do meu quarto, deixando entrar a luz do sol que eu vinha evitando. A senhora Willis ligou. A escola primária ainda precisa de uma secretária e ela pensou em você. Fiquei olhando para o teto sem reagir. Eu havia me formado na escola de secretariado no ano anterior, mas a ideia de sentar-me atrás de uma mesa onde todos poderiam observar a pobre Eleanor, a noiva abandonada, era insuportável. Não estou pronta, mamãe. Ela sentou-se na beira da cama, o rosto firme, mas cheio de amor. Você nunca vai estar pronta se ficar esperando se sentir pronta. Às vezes, é preciso fazer primeiro. A sensação de preparo vem depois. 2 dias depois, lá estava eu atrás da mesa da escola primária de Millfield, digitando fichas de matrícula e atendendo ao telefone com uma alegria forçada que não enganava ninguém. A primeira semana foi insuportável. Pais que vinham registrar seus filhos se espantavam ao me ver e rapidamente seus olhares se transformavam naquela simpatia odiosa que eu havia aprendido a desprezar. Olhe direto nos olhos deles, aconselhou a diretora, senhora Willis,
que me contratara, apesar ou talvez por causa da minha notoriedade. As pessoas esquecem a própria curiosidade quando se deparam com dignidade. Devagar, dolorosamente, fui estabelecendo uma nova rotina. Acordava às 6h30, tomava café com meus pais, trabalhava das 8h às 16h, voltava para jantar e passava longas noites entre livros ou televisão, enquanto minha mãe tricotava e meu pai lia o jornal. Não era viver, não de verdade, mas era existir. O outono chegou, pintando as colinas de Ohio em tons brilhantes de vermelho e dourado. Com ele veio a notícia. Tommy, o padrinho de Richard e cúmplice de sua fuga, havia retornado sozinho à cidade. Ele apareceu na casa dos pais numa noite chuvosa, magro e abatido. Sua grande aventura em Nova York havia claramente desmoronado. Ele está procurando por você, disse minha irmã Judy certo domingo, depois da missa. Diz que precisa falar com você sobre Richard. Não tenho nada a dizer a nenhum dos dois, respondi, mais ríspida do que pretendia. Mas Tommy foi persistente. Esperou do lado de fora da escola, numa tarde, o rosto outrora bonito, agora marcado, os olhos vazios. 5 minutos, Ellie, por favor. Contra o meu melhor juízo, aceitei falar com ele no restaurante Drexel's Diner, o lugar mais público que pude imaginar. Se ele tivesse vindo trazer desculpas de Richard, eu queria testemunhas. Ele não vai voltar, disse Tommy sem rodeios, mexendo o café sem parar. Está casado agora com uma moça de família rica. O pai dela o colocou na faculdade de Direito de Colômbia. Senti a notícia como um golpe físico, embora não devesse me surpreender. É claro que Richard havia se saído bem. Homens como ele sempre se saíam. A família dela tem conexões, continuou Tommy. Já arrumaram para ele uma posição no escritório do tio dela quando se formar. Ele está bem. E você? Perguntei, surpresa com minha própria curiosidade. Por que voltou? A risada de Tommy foi amarga. Acontece que eu não nasci para a cidade grande. Ou talvez a cidade grande não fosse feita para mim. Fiquei sem dinheiro, não consegui emprego decente. Richard? Bem, a nova vida dele não tinha espaço para velhos amigos de Ohio. Eu deveria ter me sentido vingada pelo fracasso de Tommy, mas tudo o que senti foi cansaço. Por que está me contando isso? Porque sinto muito, Ellie. A voz dele falhou. Sinto muito por ter ajudado. Sinto pelo que fizemos com você. E porque Richard queria que eu descobrisse se você já tinha superado, se já tinha seguido em frente. A audácia disso. A curiosidade de Richard sobre minha recuperação da sua traição acendeu algo em mim. Não o amor antigo, nem mesmo o ódio, mas uma determinação feroz que estivera adormecida por meses. Diga a Richard, respondi, levantando-me da cabine, que Eleanor Watson não perde tempo pensando em covardes que fogem na calada da noite. Diga que desejo a ele e à nova esposa toda a felicidade que merecem. Saí daquele restaurante de cabeça erguida, sentindo algo mudar dentro de mim. Não era cura, ainda não, mas era o primeiro passo em direção a ela. Aquele inverno foi o mais frio que Ohio havia enfrentado em décadas. Canos congelaram, escolas fecharam, vizinhos cuidaram dos idosos enquanto as temperaturas caíam abaixo de zero. Em janeiro de 1965, uma devastadora tempestade de gelo deixou muitos em Millfield sem energia por quase uma semana. Meus pais e eu acolhemos o casal de idosos da casa ao lado, os Harris, cuja residência havia se tornado perigosamente gelada. O Sr. Harris tinha problemas sérios no coração, e o estresse da tempestade provocou um ataque grave. Enquanto ele jazia em nosso sofá, pálido e com dificuldade para respirar,
percebi que eu era a única que podia ajudar. Com as estradas intransitáveis e as linhas telefônicas cortadas, vesti todas as roupas que pude e caminhei até a casa do Dr. Peterson, a 3 quarteirões dali. Normalmente, seria uma caminhada de 10 minutos, mas levou quase 1 hora de luta contra o vento e o gelo. Quando finalmente cheguei com o médico de volta, ele creditou à minha ação o fato de o Sr. Harris ter sobrevivido. Você tem fibra, Eleanor, disse o Dr. Peterson depois. Já pensou em enfermagem? O hospital em Athens vai abrir um programa de treinamento na primavera. Eu nunca tinha pensado nisso. Na verdade, não tinha pensado em quase nada além da minha sobrevivência diária. Mas algo naquela ideia criou raízes. Ajudar os Harris havia sido a primeira vez, em meses, que senti algo diferente de entorpecimento ou dor. Quando a primavera chegou, matriculei-me no programa de enfermagem, viajando diariamente para Athens. Meus pais me apoiaram, embora surpresos. Ninguém em nossa família havia seguido o caminho da medicina antes. Tenho orgulho de você, Ellie, disse meu pai, de poucas palavras. Para mim, significava tudo. A escola de enfermagem foi exigente de formas que eu jamais havia imaginado. O corpo humano, com seus sistemas intricados e sua vulnerabilidade, se tornou meu foco. Não havia tempo para autopiedade enquanto aprendia a cuidar de feridas, administrar medicamentos ou confortar os moribundos. Pela primeira vez desde que Richard partira, passei dias sem pensar nele. Em 1967, concluí o treinamento e consegui uma vaga no Hospital Memorial de Athens, na ala de maternidade. A ironia não me escapava. A noiva abandonada agora ajudando a trazer novas vidas ao mundo. Mas também havia cura nisso. Cada rostinho, cada nova família formada, ajudava a remendar algo dentro de mim. Mudei-me para um pequeno apartamento perto do hospital, orgulhosa da minha independência. Minha mãe se preocupava com o fato de eu morar sozinha. Uma jovem precisa de proteção, dizia. Mas eu encontrava força na solidão. Meus turnos eram longos e exaustivos, mas davam um propósito à minha vida que eu jamais havia esperado. O mundo fora de Millfield mudava rapidamente. O noticiário noturno trazia imagens do Vietnã, de protestos e revoluções culturais que pareciam acontecer em um universo diferente daquele dos meus dias estruturados de plantões e prontuários. Ainda assim, até mesmo o nosso pequeno canto de Ohio não pôde permanecer intocado pela agitação da época. No final de 1968, o hospital recebeu seus primeiros feridos do Vietnã, rapazes da região, enviados de volta com lesões graves demais para os hospitais militares. Seus corpos quebrados e olhos assombrados me afetaram profundamente. Ofereci-me para turnos extras na ala dos veteranos, atraída pelo sofrimento deles de uma forma que eu mesma não conseguia explicar. Você é boa com eles, comentou o Dr. Matthews certa noite, enquanto eu convencia um jovem soldado, pouco mais velho do que eu fora no dia do meu casamento, a comer alguma coisa. Eles respondem a você. Eu entendo como é quando o futuro que você contava desaparece, respondi, surpreendendo-me com minha própria franqueza. O Dr. James Matthews tornou-se um amigo durante aquelas longas noites na enfermaria. Ele era 10 anos mais velho, divorciado, totalmente dedicado ao trabalho. Compartilhávamos café nos intervalos, ocasionalmente uma refeição após os plantões. Ele nunca forçou nada além disso, e eu apreciava o respeito pelas muralhas que eu havia construído em torno de mim. Você já pensou no que vem depois, Eleanor? Perguntou certa noite, enquanto observávamos uma tempestade pelas janelas da cafeteria do hospital. Depois que a dor passa, considerei seriamente sua pergunta. Acho que isto é o que vem depois. Este trabalho,
Estes pacientes. É tudo. Dei de ombros. É mais do que eu achei que teria 4 anos atrás. A primavera de 1969 trouxe tragédia para Millfield quando um ônibus escolar, voltando de uma excursão, caiu no riacho Hooper durante uma enchente repentina. O hospital mobilizou toda a equipe disponível enquanto ambulâncias traziam as crianças feridas e seus acompanhantes. Trabalhei 36 horas seguidas, indo de paciente em paciente em uma névoa de exaustão e determinação. Entre os mais gravemente feridos estava Sarah Collins, uma menina de 10 anos, pequena, de cabelos escuros, que já havia perdido os pais no ano anterior e era criada pela avó idosa. O acidente deixou-a com uma perna quebrada, ferimentos internos e sem nenhum familiar sobrevivente, já que sua avó sofreu um ataque cardíaco fatal ao receber a notícia do acidente. O caso de Sarah me afetou profundamente. Passava meus intervalos ao lado dela, lendo histórias, penteando seus cabelos embaraçados. Quando ela perguntou, com a voz pequena: "O que vai acontecer comigo agora?" Eu não tinha resposta. "O Estado vai encontrar um bom lar para ela", assegurou a assistente social. "Mas, com seus ferimentos e idade, pode demorar. Provavelmente um lar adotivo." A ideia de aquela criança frágil, já tão marcada pela vida, entrar no sistema de acolhimento me pareceu cruel demais. Sem considerar totalmente as implicações, ouvi a mim mesma dizer: "E se eu a recebesse? Só até que ela se recupere." O processo não foi simples nem rápido. Como mulher solteira em uma cidade pequena de Ohio em 1969, minha capacidade de ser sequer uma guardiã temporária foi amplamente questionada. Ainda assim, lutar por Sarah despertou em mim uma força que eu não sabia que tinha. "Você nunca teve um filho", protestou minha mãe, quando contei a meus pais sobre o plano. "E seu apartamento mal é adequado." "Eu vou me mudar", respondi com uma certeza que não deixava espaço para discussão. E aprendi rápido. No outono, já havia me mudado para uma pequena casa alugada perto da escola primária. E Sarah estava oficialmente sob meus cuidados temporários. A recuperação dela foi lenta. O físico cicatrizava mais rápido que o trauma emocional. Pesadelos a faziam acordar gritando. Dores fantasmas em sua perna curada a impediam de participar plenamente das atividades escolares. Mas aos poucos, construímos uma rotina. "Quanto tempo vou ficar com você?" perguntou uma noite, enquanto eu a ajudava com a lição de casa de ortografia. "O tempo que você precisar", respondi de forma cuidadosa, sem querer pressioná-la com minha crescente esperança de que o temporário se tornasse permanente. O processo de adoção de Sarah levou quase 2 anos, um labirinto de estudos sociais, audiências no tribunal e avaliações sobre minha aptidão como mãe. A assistente social designada para nosso caso foi inicialmente cética. "Você mesma já viveu traumas significativos, senhorita Watson", observou durante uma visita. "Tem certeza de estar emocionalmente preparada para criar uma criança traumatizada?" "Acho que estou preparada justamente porque entendo o que é o trauma", respondi. "E porque sei que a vida continua depois." Em maio de 1971, a adoção foi oficializada. Sarah Watson, não mais Collins, tornou-se legalmente minha filha, embora já tivesse ocupado esse lugar em meu coração muito antes. O tribunal estava cheio de apoiadores. Meus pais já idosos, colegas do hospital, até a senhora Willis da escola primária. "Muito bem, Eleanor", sussurrou James, ao celebrarmos depois em uma pequena reunião em minha casa. "Você criou algo belo a partir da dor." A presença de Sarah transformou minha vida de formas que eu jamais poderia prever. Através dela,
Formei laços com outros pais, entrei para a associação de pais e mestres, organizei festas do pijama que encheram minha casa silenciosa com risadas de meninas, os cochichos sobre a pobre Eleanor deixada no altar. Gradualmente desapareceram, substituídos por a mãe da Sarah ou a enfermeira Watson. Os anos passaram no ritmo do crescimento de uma criança. Concertos escolares, feiras de ciências, primeiros namoros, rebeldias adolescentes. Continuei trabalhando no hospital, tornando-me, com o tempo, chefe da enfermaria de maternidade. Minha relação com James evoluiu para uma amizade profunda, que às vezes beirava algo mais, embora nenhum de nós tivesse coragem de arriscar uma definição. Em 1979, Sarah tinha 20 anos, era universitária, cursando pedagogia, com planos de se tornar professora. Meus pais haviam falecido, deixando minha casa em Millfield. Eu a mantive, mas preferi continuar morando no lar onde Sarah crescera. A vida tinha se estabilizado em um padrão que eu considerava satisfatório, ainda que não exatamente empolgante. E então, em uma tarde chuvosa de abril, voltando de um plantão no hospital, encontrei-o sentado nos degraus da minha varanda. Mais velho, com fios grisalhos nas têmporas, mas inconfundivelmente Richard Miller. 15 anos depois de ter desaparecido da igreja, o homem que quebrara meu coração havia retornado a Millfield. E com ele, uma verdade que abalaria os alicerces da vida que eu tão cuidadosamente reconstruí. Fiquei imóvel ao pé da entrada, a chuva colando meu uniforme de enfermeira à pele, o guarda-chuva pendendo inútil ao meu lado. 15 anos o haviam transformado. Fios prateados no cabelo outrora negro, rugas ao redor dos olhos. Mas eu reconheceria Richard Miller em qualquer lugar. O garoto que assombrou meus sonhos e moldou o curso da minha vida estava ali, encharcado, com seu terno caro ensopeado pela tempestade de abril. "Olá, Eleanor", disse ele, levantando-se lentamente, como se o corpo doesse. Sua voz estava mais grave do que eu lembrava, carregando o sotaque polido da elite de Nova York, que havia substituído o falar simples de Ohio. 1000 emoções atravessaram meu peito: choque, raiva, curiosidade e, por baixo de tudo, uma estranha calma. Eu havia imaginado esse momento incontáveis vezes nos primeiros anos, ensaiado discursos cortantes que o fariam se ajoelhar de remorso. Mas ali, com a água escorrendo do meu cabelo para os olhos, senti apenas um torpor surpreso diante da minha própria compostura. "Você está invadindo propriedade privada", disse friamente, passando por ele para destrancar a porta da frente. Entrei, mas não fechei a porta. Um convite que ele não merecia, mas que minha educação arraigada não me permitiu negar. Ele me seguiu até a pequena sala de estar, onde os livros de Sarah, da faculdade, estavam espalhados sobre a mesa de centro, junto de meus manuais de enfermagem. Seus olhos percorreram os móveis modestos, as fotografias emolduradas de Sarah, da infância até a formatura, demorando-se em uma foto recente de Natal, na qual ríamos juntas ao lado da árvore. "Sua filha?", perguntou apontando as fotos. "Sim." Não me estendi. Qualquer que fosse a razão de sua aparição depois de 15 anos de silêncio, ele não havia conquistado o direito de conhecer a história de Sarah. Fui até a cozinha, enchendo a cafeteira e colocando-a no fogão. O ritual familiar me acalmava as mãos, dava-me algo em que focar além do fantasma do meu passado, parado desajeitado na minha sala de estar. "Você parece bem", disse ele, quando voltei com 2 canecas de café. Ri, curta e sem humor. "O que está fazendo aqui, Richard? Certamente não viajou todo esse caminho só para comentar minha aparência." Ele aceitou a caneca, mas não bebeu. Apenas a segurou entre as mãos, como se buscasse seu calor.
Do lado de fora, a chuva se intensificou, tamborilando contra as janelas. Minha esposa morreu, disse abruptamente. Câncer, 3 meses atrás. Sinto muito pela sua perda, respondi automaticamente, as mesmas palavras que já havia dito a inúmeras famílias enlutadas no hospital ao longo dos anos. E eu realmente sentia. Sentia que ninguém merecia carregar aquela dor, nem mesmo ele. Tivemos um bom casamento, 15 anos, sem filhos. Ela era bondosa, melhor do que eu merecia. Esperei. Eu sabia que havia mais. Richard sempre tivera o dom do drama, de preparar terreno para revelações. Quando ela foi diagnosticada, já em estado terminal, fez-me prometer uma coisa, disse, erguendo os olhos para encontrar os meus pela primeira vez. Ela me fez prometer que acertaria as contas com você. Não há nada para acertar, respondi friamente. O que foi feito, está feito. Nós dois construímos vidas que nos levaram a caminhos diferentes. Isso não é inteiramente verdade, Eleanor. A voz dele baixou, quase num sussurro. Eu não fui honesto com você sobre o motivo de ter partido. Parte de mim quis interrompê-lo ali, preservar a narrativa que eu havia construído ao longo de 15 anos. Richard tinha sido apenas um covarde, seduzido pelas luzes de Nova York e pela promessa de riqueza. Essa explicação era dolorosa, mas compreensível. Algo que eu conseguira colocar numa caixa mental e afastar. Mas outra parte de mim, a enfermeira que aprendera a encarar verdades difíceis, a mãe que ensinara Sarah o valor da honestidade, reconheceu que, fosse o que fosse que Richard tinha a dizer, eu precisava ouvir. Continue, falei. Richard pousou o café intocado e pegou a pasta que trouxera consigo. De dentro, retirou um envelope pardo, grosso, já amassado nas bordas como se tivesse sido manuseado muitas vezes. 2 dias antes do nosso casamento, recebi isto. Ele empurrou o envelope pela mesa de centro na minha direção. Foi entregue no meu apartamento por um homem que eu nunca tinha visto. Ele disse que trabalhava para Jonathan Pearson. O nome me atingiu como um soco. Jonathan Pearson era o morador mais rico de Millfield, dono da fábrica têxtil que empregava metade da cidade, incluindo meu pai. Um homem poderoso, conhecido pela sua crueldade tanto nos negócios quanto nos prazeres. Com os dedos trêmulos, abriu o envelope. Dentro havia fotografias granuladas, em preto e branco, mas inconfundíveis. Uma jovem com um homem bem mais velho em várias situações comprometedoras. O rosto da mulher estava claramente visível. Minha mãe. Havia mais 50 como estas, disse Richard baixinho, enquanto eu encarava, horrorizada, as imagens. E documentos. Registros financeiros mostrando que seu pai vinha desviando dinheiro da fábrica há anos. O emissário de Pearson deixara bem claro. Se eu me casasse com você, tudo seria revelado. Seu pai iria para a prisão. As indiscrições de sua mãe seriam conhecidas por toda a cidade. Minha cabeça girava. Meu pai, honesto ao extremo, que contava até os centavos no mercado, um ladrão. Minha mãe, tão correta e religiosa, que achava a dança algo indecente, envolvida com Pearson. Parecia impossível, absurdo. Isso é mentira, murmurei, empurrando o envelope para longe. Uma crueldade inventada. Richard balançou a cabeça lentamente. Eu também pensei isso no começo. No dia seguinte, confrontei Pearson. Disse que iria à polícia expor sua tentativa de chantagem. Ele riu na minha cara e disse que controlava metade da polícia do condado. Ele fez uma pausa. Então me mostrou mais provas, datas, valores, números de contas bancárias, assinaturas de seus pais. Era convincente. Por quê? Consegui perguntar, quase sem voz.
Por que Pearson faria isso? O maxilar de Richard se contraiu. Porque eu me recusei a vender as terras do meu avô, os 100 acres nos arredores da cidade que faziam fronteira com a propriedade dele. Ele queria expandir a fábrica e eu era o obstáculo. Ele deixou claro: ou eu desistia de você e das terras, ou veria sua família ser destruída. As peças começaram a se encaixar. A aposentadoria repentina de meu pai da fábrica, apenas alguns meses após meu casamento fracassado. O afastamento de minha mãe das atividades da igreja. A insistência deles em se mudar para o Arizona em 1966 por causa da saúde dela, onde viveram discretamente até a morte. Você poderia ter me contado, disse eu, a raiva finalmente rompendo o choque. Nós poderíamos ter enfrentado juntos. Pearson foi explícito. Se eu contasse a você ou aos seus pais, eu liberaria tudo imediatamente. Eu tinha menos de 48 horas para decidir. A voz de Richard falhou. Convenci a mim mesmo de que estava protegendo você, que um corte limpo, ainda que cruel, era melhor do que ver sua família arruinada. Então você fugiu com Tommy. Richard assentiu. Tommy nunca deveria ter participado. Ele me pegou arrumando as malas, exigiu explicações. Quando contei, ele insistiu em ir junto. Disse que não poderia encarar você sabendo a verdade. E a carta? Aquele lixo egoísta sobre não querer ficar preso numa cidade pequena? Ideia de Pearson. Ele disse que ajudaria você a me odiar. Que seria um corte limpo. O riso de Richard foi amargo. Nesse ponto, ele tinha razão. O silêncio se instalou entre nós, pesado com 15 anos de consequências de decisões tomadas às pressas e sob desespero. Lá fora, a chuva havia parado, restando apenas o gotejar rítmico dos beirais. Por que agora? Perguntei, enfim. Depois de tanto tempo, por que voltar com isso? Porque Pearson está morto. Ele morreu há 6 semanas. Richard se inclinou para a frente. E porque no leito de morte, minha esposa me fez prometer que contaria a você a verdade. A voz dele falhou. Ela disse: ninguém deveria viver a vida inteira acreditando que não era suficiente, quando a verdade era algo completamente diferente. Levantei-me bruscamente, precisando de distância, de movimento. Meu mundo havia girado sobre seu eixo. O passado que eu achava compreender revelava-se agora uma mentira cuidadosamente arquitetada. O que isso significava para a narrativa que eu havia construído sobre meu abandono? Para a força que encontrei ao superá-lo? Eleanor, a mais. Virei-me para ele, incrédula. Que revelação ainda poderia superar o que já havia dito? Depois que Pearson morreu, fui ao escritório dele. Procurei nos arquivos. Encontrei isto. 2 novos envelopes saíram da pasta, mais recentes que o primeiro. As fotografias de sua mãe eram encenadas. Modelos profissionais, retocadas para se parecerem com ela. Os documentos financeiros eram falsificações, espertamente feitas, mas falsificações. Afundei de volta na cadeira. O que você está dizendo? Que seus pais eram inocentes. Pearson fabricou tudo para me manipular. O rosto de Richard estava pálido. Eu destruí nosso futuro baseado em mentiras. A sala parecia girar ao meu redor. Todos aqueles anos de dor, de reconstruir-me a partir dos cacos deixados para trás. Tudo por causa da ganância de um homem poderoso e do medo de um jovem. Saia! Sussurrei, a voz mortalmente calma. Richard, saia! Gritei, a força dilacerando minha garganta. 15 anos, Richard. 15 anos acreditando que eu não era suficiente. Que havia algo fundamentalmente errado comigo. Que o homem que eu amava me achara tão insignificante que não conseguiu nem se despedir. Ele se levantou, recolhendo a pasta com as mãos trêmulas. Vou deixar os envelopes. Tudo.
Você merece ter as provas. Na porta, hesitou. Estou hospedado no Millfield Inn por uma semana. Se se você quiser conversar mais depois de um tempo. Quando a porta se fechou atrás dele, desmoronei no sofá, a mente em turbilhão. O alicerce da minha vida adulta, o abandono que me moldara, a força que encontrara em superá-lo, de repente parecia construído sobre areia movediça. Se Richard não tinha me rejeitado, mas sim tentado me proteger, o que isso significava para a mulher que eu havia me tornado? Não sei quanto tempo fiquei ali, perdida nas implicações de suas revelações, até a porta da frente se abrir novamente e a voz de Sarah ecoar. Mamãe, por que há um homem estranho sentado no carro, do lado de fora, chorando? Sarah, meu porto seguro, minha redenção. Seja qual fosse a verdade que Richard trouxera, nada mudaria a realidade mais importante da minha vida. A filha que me curara de formas que eu nem sabia que precisava. É uma longa história, respondi, enxugando os olhos e forçando um sorriso. Uma história muito longa. Naquela noite, depois que Sarah adormeceu, sentei-me à mesa da cozinha com os 2 envelopes diante de mim. As provas que haviam arruinado meu casamento. E a prova de que tudo não passava de mentiras. 15 anos da minha vida redirecionados por malícia e engano. Pensei no caminho não seguido, casamento com Richard, talvez filhos nossos, uma vida naquela casinha perto do parque que havíamos planejado comprar. Eu teria me tornado enfermeira? Sarah teria chegado até mim? O telefone tocou, tirando-me do devaneio. Era quase meia-noite, tarde demais para ligações casuais. Eleanor? A voz de James soava preocupada. Acabei de sair do plantão e ouvi que Richard Miller está de volta à cidade. Você está bem? A preocupação genuína no tom dele trouxe novas lágrimas aos meus olhos. Esta era a minha vida agora. Uma carreira que eu amava, uma filha que florescia, amigos que realmente se importavam. Eu teria tido tudo isso se Richard não tivesse ido embora? Ele veio me ver, admiti. É complicado. Ele tinha motivos que eu nunca teria imaginado. Quer companhia? Posso estar aí em 20 minutos. Considerei a oferta. James tinha sido meu amigo fiel por uma década, sempre presente quando eu precisava de apoio, nunca exigindo mais do que eu podia dar. Não, mas obrigada. Preciso de tempo para pensar, para processar. Após desligar, voltei aos envelopes. Com movimentos deliberados, juntei as fotografias, os documentos forjados, as provas de sua falsidade e levei-os até a lareira. Um a um, alimentei as chamas, observando enquanto as mentiras que moldaram 15 anos da minha vida se enrolavam, enegreciam e finalmente se desintegravam em cinzas. A verdade, percebi, era ao mesmo tempo mais simples e mais complexa do que a história que eu havia contado a mim mesma. Richard não tinha me rejeitado. Ele tinha sido manipulado a se acreditar que estava me protegendo. Meus pais não haviam sido as pessoas que eu pensava, mas também não eram as pessoas que Pearson pintara. E eu havia construído uma vida sobre o alicerce de um abandono que era real em seu impacto, mas falso em sua motivação. Quando o último documento virou cinzas, tomei uma decisão. No dia seguinte, iria ao Millfield Inn, não para perdoar Richard. Eu não tinha certeza se era possível perdoar 15 anos de ausência, mas para entender, para ouvir a história completa, para descobrir o que havia acontecido com o rapaz que eu um dia amei o suficiente para querer me casar. E talvez, nesse entendimento, eu encontrasse uma forma de reconciliar a mulher que me tornei com a mulher que poderia ter sido, e perceber que elas não eram tão diferentes quanto eu sempre havia acreditado.
O Millfield Inn não mudara muito desde sua construção na década de 1920. O mesmo carpete bordô desbotado no saguão. A mesma recepção de carvalho, polida até brilhar. O mesmo cheiro levemente abafado que me recebeu quando atravessei a porta giratória. O funcionário idoso da recepção me reconheceu imediatamente. Enfermeira Watson, está tudo bem? Sua preocupação era genuína. Numa cidade como esta, a chefe da maternidade só aparecia no hotel quando algum hóspede adoecia. Está tudo bem, Sr. Chambers. Estou aqui para ver Richard Miller. Poderia ligar para o quarto dele, por favor? As sobrancelhas dele se ergueram, mas, para seu crédito, não disse nada enquanto discava. Cidades pequenas têm memórias longas, e meu casamento abandonado ainda era lenda local. 5 minutos depois, eu estava sentada diante de Richard na quase deserta sala de chá do hotel. Uma chaleira de Earl Grey entre nós, esfriando. Ele parecia não ter dormido, olheiras profundas sob os olhos, a aparência geralmente impecável, agora um pouco desleixada. Não esperava ouvir de você tão cedo, admitiu. Ou sequer ouvir, para ser honesto. Abracei a xícara de chá com as mãos, buscando força em seu calor. Queimei os envelopes ontem à noite. Tudo. O alarme brilhou em seu rosto. Mas as provas? Não preciso de provas, Richard. Vivi com uma versão da verdade por 15 anos. Não estou interessada em preservar outra versão em papel. Encarei-o firme. O que eu quero é entender tudo, desde o começo. Pelas 2 horas seguintes, enquanto o sol da primavera subia no céu e a sala de chá se enchia aos poucos com o movimento do almoço, Richard me contou a história completa. Os dias após o mensageiro de Pearson ter entregue o envelope. Suas tentativas desesperadas de verificar o conteúdo. As ameaças veladas não apenas contra minha família, mas contra mim, pessoalmente. Ele conhecia gente em Nova York, Eleanor. Pessoas poderosas. Disse Richard, a voz oca de medo lembrado. Disse que, se eu não fizesse exatamente o que ele queria, você jamais trabalharia em qualquer hospital do país. Que nenhuma escola de enfermagem aceitaria você. Que sua carreira acabaria antes mesmo de começar. Então você nos sacrificou para me salvar. Falei, não como pergunta, mas como afirmação. Fiz o que achei certo na época. Passou a mão pelo rosto. Eu tinha 23 anos, estava apavorado, com menos de 2 dias para decidir. Convenci a mim mesmo de que era nobre. Poupar você do escândalo, proteger seu futuro. Uma risada amarga escapou. Tive 15 anos para perceber que também foi covardia. Eu deveria ter lutado mais, encontrado outro caminho. Pensei no jovem assustado que ele havia sido, pouco mais que um garoto, enfrentando um dos homens mais poderosos do condado. Teria sido preciso uma coragem excepcional para desafiar Pearson. Coragem que poucos aos 23 anos possuem. O que aconteceu depois, em Nova York? Perguntei. Ele contou sobre os anos de faculdade de Direito, financiados pela família de sua nova esposa. Sobre sua carreira no escritório prestigiado do tio dela. Sobre o problema com bebida que desenvolveu nos seus 30 anos. Os pesadelos que nunca cessaram completamente. A terapia que o ajudara a entender o trauma da escolha forçada. Judith, minha esposa, percebeu que havia algo quebrado em mim. Contei a ela sobre você, sobre Millfield, uns 5 anos depois do nosso casamento, durante um dos períodos ruins. A voz dele suavizou. Ela era extraordinária, Eleanor. Poderia ter me deixado, encontrado alguém inteiro. Mas ficou. Me empurrou para a cura. Ela parece notável, comentei, sinceramente. Era. Pela primeira vez, emoção genuína coloriu sua voz. Quando foi diagnosticada, me fez prometer não apenas que contaria a você a verdade, mas que tentaria reparar, de alguma forma.
que eu me libertasse do passado tanto quanto você. Enquanto ele falava, estudei o homem diante de mim, tão diferente do rapaz que eu havia amado. Richard conquistara tudo o que poderia desejar em termos materiais, a carreira de sucesso, as conexões, a riqueza evidente no terno sob medida e no relógio caro em seu pulso. E, ainda assim, havia nele um vazio, uma tristeza que todas aquelas conquistas não haviam apagado. Fale-me sobre sua filha, disse de repente, como se tivesse lido meus pensamentos. Nas fotos, ela parece feliz. Vocês duas parecem. Pela primeira vez, desde que me sentei, sorri de verdade. Sarah é meu milagre. Ela chegou até mim quando nós duas precisávamos ser salvas. Contei-lhe sobre o acidente do ônibus, sobre seus ferimentos, sobre nossa ligação gradual enquanto eu a ajudava a se recuperar. Adotá-la foi a melhor decisão que já tomei. Você é mãe, disse ele, admirado. Sempre soube que seria uma mãe maravilhosa. A simples observação, dita com tanta certeza, trouxe lágrimas inesperadas aos meus olhos. Em nossos planos de juventude, havíamos falado em ter 4 filhos, até escolhido nomes para o primeiro menino e a primeira menina. E você? Perguntei enxugando os olhos. Você e Judith nunca tiveram filhos. Uma sombra cruzou seu rosto. Não podíamos. Complicações de uma cirurgia que ela fez na adolescência. Ele girou aí a aliança no dedo distraidamente. Pensamos em adoção. Mas nunca parecia o momento certo. Minha carreira era exigente. Depois, a saúde dela começou a piorar. Reconheci o arrependimento em sua voz, tão comum em pacientes que vi ao longo dos anos. A dor particular de estradas não percorridas, de oportunidades perdidas, que podem assombrar uma vida mesmo quando, por fora, parece ter sido bem-sucedida. O que você quer de mim, Richard? Perguntei finalmente, a pergunta que pairava desde seu retorno. Ele pareceu surpreso. Não quero nada de você, Eleanor. Vim trazer a verdade, não tirar mais nada. Mas você ficou 1 semana, disse isso. Por quê? Ele hesitou, escolhendo bem as palavras. Acho que queria ver se havia um caminho adiante. Não para recuperar o que perdemos. Isso é impossível. Mas talvez para encontrar uma espécie de paz com tudo isso. Para nós dois. Ao voltar para casa, naquela tarde morna de maio que me envolvia como um abraço, repassei nossa conversa em mente. Richard tinha vindo em busca de absolvição. Isso estava claro. Mas eu poderia dá-la? Deveria? A pergunta me assombrou durante o jantar com Sarah, durante minha rotina noturna, durante as horas insones que se seguiram. Na manhã seguinte, liguei para o hospital e, pela primeira vez na carreira, pedi um dia pessoal. Então fiz algo que havia evitado por 15 anos. Dirigi até a primeira igreja batista, onde Richard e eu deveríamos ter nos casado. O reverendo Wilson já havia se aposentado, substituído por um homem mais jovem que eu mal conhecia. A igreja estava vazia naquela hora, a luz da manhã atravessando os vitrais e lançando padrões coloridos sobre os bancos de madeira gastos. Sentei-me na última fileira, tentando reconciliar a dor esmagadora daquele distante dia de junho com a verdade complexa que agora carregava. Enfermeira Watson, a voz do jovem reverendo me tirou dos pensamentos. Está tudo bem? Não tenho certeza, respondi honestamente. Estou lutando com o perdão, reverendo. O tipo complicado. Ele se sentou ao meu lado, jovem o suficiente para ser meu filho, e ouviu enquanto eu compartilhava, em linhas gerais, o retorno de Richard e suas revelações. O perdão não é para o outro, disse ele quando terminei. É um presente que você se dá.
um modo de largar um fardo que nunca deveria ter carregado. As palavras ficaram comigo quando saí da igreja e dirigi não para casa, mas para o Millfield Inn. Richard se surpreendeu ao me ver de novo tão cedo. Preciso mostrar algo a você, disse sem rodeios. Você vem comigo? 20 minutos depois, estávamos juntos no centro comunitário de Millfield, vazio naquela hora, exceto pela recepcionista que me conhecia dos eventos beneficentes do hospital. O que estamos fazendo aqui? Perguntou Richard, confuso, enquanto eu o conduzia por um corredor forrado de fotografias e recortes de jornais. Olhando para o que cresceu a partir do nosso casamento desfeito, respondi, parando diante de uma grande foto emoldurada de 1972. Nela eu aparecia, mais jovem e séria, cortando uma fita diante do que era claramente uma instalação médica. Este é o Millfield Free Clinic. Eu ajudei a fundá-la há 8 anos, expliquei. Nós oferecemos atendimento a quem não pode pagar pelo hospital. Passei para outra foto. Sarah aos 16 anos, cercada por crianças mais novas. Este é o grupo de apoio juvenil de Millfield. Sarah o criou depois de suas próprias experiências com perda e trauma. Ele já ajudou dezenas de crianças no condado. Mostrei a Richard, uma por uma, as marcas visíveis da vida que eu havia construído em sua ausência. Não apenas a carreira e a maternidade, mas também o serviço comunitário, os programas que iniciei, as vidas que toquei, não apesar da dor, mas por causa dela. Veja, disse por fim, encarando-o, o que aconteceu entre nós não moldou apenas quem eu me tornei. Isso se espalhou, tocando outros. Eu precisava que você visse isso antes que pudéssemos falar sobre perdão. A compreensão surgiu em seus olhos. Você está dizendo que algo de bom veio do que aconteceu, do que eu fiz. Estou dizendo que a vida é mais complexa do que vilões e vítimas. O que Pearson fez foi, sem dúvida, errado. O que você fez foi humano, falho, equivocado, mas em última análise compreensível. Respirei fundo. E o que eu fiz depois, a mulher que me tornei, as escolhas que fiz, pertencem a mim, não a você, não a Pearson, a mim. Caminhamos em silêncio até o pequeno parque em frente ao centro comunitário, sentando-nos em um banco sob um dogwood florido. Um grupo de crianças brincava ali perto, suas risadas carregadas pela brisa da primavera. Acho que passei 15 anos esperando a absolvição, disse Richard, enfim. De você, de mim mesmo, até de Judith, embora ela nunca tenha me culpado. Virou-se para mim. Mas vendo tudo isso, o que você construiu, quem você se tornou, percebi algo importante. Você não precisava que eu voltasse para explicar. Você se curou sem mim. Não completamente, admiti. Sempre houve uma parte de mim que se perguntava o que havia de tão errado comigo para que você pudesse ir embora sem uma palavra. Essa ferida nunca fechou totalmente. Não havia nada de errado com você, Eleanor. Nada. A voz dele se quebrou. Você era tudo o que havia de certo na minha vida. Pearson sabia disso. É por isso que sua ameaça funcionou tão bem. Ele sabia que eu faria qualquer coisa para protegê-la. Conforme o sol subia no céu, continuamos conversando sobre nossas vidas, arrependimentos, alegrias, sobre Sarah e Judith, sobre as pessoas que nos tornamos ao longo dos anos de separação. Não o rapaz e a moça que planejaram se casar, mas os adultos de meia idade que enfrentaram as tempestades da vida separadamente. O que você vai fazer agora? Perguntei quando as sombras da tarde começaram a se alongar no parque. Voltar para Nova York? Ele balançou a cabeça. Pedi demissão do escritório depois que Judith morreu. Vendi nosso apartamento. Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Ainda possuo as terras do meu avô nos arredores da cidade. Pearson nunca conseguiu, no fim.
Pensei que talvez pudesse construir algo lá. Um centro de retiro, talvez para veteranos ou jovens em dificuldade. Ele me olhou, cauteloso. Se a cidade aceitasse algo assim? E se você aceitasse? A ideia brotou imediatamente em minha mente. O centro de retiro. Miller, um lugar de cura, na mesma terra onde havíamos planejado nossa primeira casa. Acho que pode ser exatamente o que Millfield precisa, disse devagar. Mas você precisaria de ajuda para lidar com a política local, com as regulamentações. Você me ajudaria? Perguntou, a questão pairando entre nós, esperançosa, mas não presunçosa. Naquela noite, contei toda a história a Sarah durante o jantar. A verdade sobre a partida de Richard, seu retorno e o possível centro de retiro. Minha brilhante e compassiva filha ouviu sem interrupções, o olhar pensativo. Você está considerando perdoá-lo? Disse por fim, não como pergunta. Acho que já perdoei, admiti. Não por ele, mas por mim. Carregar aquela dor antiga não serve mais para nada. Ela estendeu a mão pela mesa, apertando a minha. Isso significa... Ainda existe algo entre vocês dois? Romanticamente? A pergunta me pegou de surpresa. Eu não tinha me permitido considerar. Não, respondi firme. Tempo demais se passou. Somos pessoas diferentes agora. Hesitei. Mas talvez possamos ser amigos. Colegas profissionais, pelo menos. Os olhos de Sarah, tão perceptivos, viram mais do que eu estava pronta para admitir. Mamãe, em todos os anos em que te conheço, você nunca deixou ninguém se aproximar. Romanticamente. Nem mesmo o James, que claramente sempre esteve apaixonado por você. Não é isso. Tentei, mas ela me interrompeu gentilmente. É sim. Você construiu muros depois que Richard partiu. Muros bons, fortes, que a mantiveram segura, mas também a isolaram de algumas formas. Ela apertou minha mão novamente. Talvez esteja na hora de ver o que acontece se abaixá-los só um pouco. Nos 6 meses seguintes, Richard e eu trabalhamos juntos para transformar o centro de retiro de ideia em realidade. Ele forneceu a terra e a maior parte do financiamento. Eu naveguei pela burocracia local e ajudei a desenhar programas que realmente serviriam à comunidade. Encontrávamos-nos semanalmente, às vezes com mais frequência, mantendo nossa relação estritamente profissional, apesar dos olhares curiosos e dos sussurros da população de Millfield. A história de por que Richard me deixara no altar, ou pelo menos uma versão simplificada, espalhou-se pela cidade. A revelação de que ele havia sido coagido por Pearson, que continuava sendo uma figura polêmica mesmo após a morte, mudou dramaticamente a opinião pública. O homem que fora vilanizado por 15 anos passou a ser recebido com cautelosa aceitação. Seu projeto do centro de retiro foi abraçado como uma forma de expiação. Em novembro de 1979, lançamos a pedra fundamental do centro de retiro Miller Watson, para jovens e veteranos. A junção de nossos nomes fora a ideia de Richard, um reconhecimento público de nossa parceria igual no projeto. O jornal local cobriu a cerimônia com uma foto nossa lado a lado, cada um segurando uma pá prateada, virando a primeira terra daquele que se tornaria um lugar de cura. Você não precisava incluir meu nome, disse-lhe depois, enquanto tomávamos café no restaurante Drexel, o mesmo onde, anos antes, Tommy me dera a notícia do casamento de Richard. Pertence a você, respondeu simplesmente. Este centro existe por causa da nossa história compartilhada, o bom e o ruim dela. Com a chegada do inverno em Millfield, transformando o canteiro de obras do centro em um cenário de neve e árvores nuas,
algo começou a mudar entre nós. Nossas reuniões passaram a se estender além das discussões profissionais. Jantares, caminhadas, memórias partilhadas. Éramos cautelosos, ambos ainda feridos pelo passado. Richard de luto por Judith. Eu, relutante em abrir mão da independência que havia construído. Sarah observava tudo com um sorriso cúmplice, mas dizia pouco, ocupada com seu último ano da faculdade e as preparações para o estágio docente. James, para minha surpresa, não demonstrou ciúmes quando lhe expliquei a situação em evolução. Apenas uma felicidade genuína por minha potencial segunda chance. Algumas histórias não terminam em um único capítulo, Eleanor, disse ele, a sabedoria em seus olhos contrastando com o tom brincalhão. Parece que a sua pode ter um epílogo inesperado. Na véspera de Natal, recebi em casa uma reunião improvável. Sarah, de férias da faculdade, James e sua irmã, Richard, ainda hospedado no Millfield Inn, embora já tivesse comprado uma pequena casa próxima ao terreno do centro, e várias enfermeiras da maternidade que se tornaram queridas amigas ao longo dos anos. Enquanto estávamos à mesa de jantar, a conversa fluindo naturalmente entre pessoas de diferentes capítulos da minha vida, percebi Richard me observando do outro lado da sala. A expressão em seus olhos, admiração, gratidão e algo mais profundo, tirou meu fôlego. Mais tarde, quando a festa chegou ao fim e os convidados saíram para a noite nevada, Richard permaneceu, ajudando-me a recolher a louça apesar dos meus protestos. Tenho algo para você, disse, tirando um pequeno pacote do bolso do casaco. Um presente de Natal adiantado, se aceitar. A caixa era antiga, coberta por veludo azul desbotado. Dentro não havia um anel, como temi por um instante, mas um delicado medalhão de prata. Ao abri-lo, revelou uma pequena fotografia de um lado, o centro comunitário com suas diversas fotos de programas, e do outro, palavras minúsculas gravadas. Dos finais nascem começos. É lindo, sussurrei, realmente tocada pela delicadeza do presente. Há mais, disse ele, e do bolso tirou um envelope. Dentro do envelope havia um convite formal para a inauguração de gala do Centro de Retiro Miller Watson, marcada para 12 de junho de 1980. A data me atingiu de imediato, o que teria sido o dia do nosso casamento, 16 anos depois. Essa data foi de propósito? Perguntei, a voz firme apesar da emoção que crescia em mim. Foi, ele admitiu. Pensei que talvez pudéssemos substituir a memória do que foi perdido pela celebração do que foi encontrado. Tocou o medalhão, agora repousando contra minha clavícula. Novos começos. De pé na minha cozinha, a louça meio recolhida, as luzes de Natal piscando na janela, percebi que havíamos fechado um ciclo. Não para recuperar o que foi perdido. Aquele amor inocente entre dois jovens desaparecera, assim como o rapaz e a moça que fomos, mas para criar algo novo, algo temperado pela experiência, fortalecido pelo sofrimento, tornado mais valioso pelo preço pago. Eu gostaria disso, respondi simplesmente. Nos meses que se seguiram, enquanto o inverno cedia lugar à primavera e o centro de retiro se aproximava da conclusão, Richard e eu continuamos nossa dança cuidadosa. Colegas profissionais que evoluíam em amigos e talvez um dia em algo mais. Não havia pressa nem pressão. Ambos já havíamos aprendido da forma mais dura que a vida raramente segue os caminhos que planejamos. O dia da inauguração chegou, claro e brilhante, idêntico àquele distante dia de junho em que esperei em vão na igreja. Mas agora, em vez de uma noiva decepcionada, eu era uma mulher plena, de pé
orgulhosamente ao lado do homem que um dia me abandonara, enquanto dávamos as boas-vindas à comunidade. Não para celebrar um casamento, mas uma criação conjunta nascida de nossa dor compartilhada. Sarah, radiante em um vestido azul quase no mesmo tom, usado por minhas madrinhas tantos anos antes, atuou como anfitriã, encantando possíveis doadores e líderes comunitários com sua natural simpatia. James veio como amigo, genuinamente apoiando o novo caminho que se abria diante de mim. O centro de retiro, com seu design rústico e elegante, seus amplos jardins e espaços terapêuticos cuidadosamente planejados, superou até mesmo nossa ambiciosa visão. Ao final da noite, Richard subiu ao pequeno palco que havíamos erguido para a ocasião. O público silenciou, taças de champanhe erguidas em expectativa pelo brinde final. Há 16 anos, neste mesmo dia, começou, a voz firme apesar da emoção visível nos olhos. Cometi o maior erro da minha vida. Uma escolha nascida do medo e da manipulação, que feriu a pessoa por quem eu mais me importava. Murmúrios percorreram a sala. Muitos conheciam nossa história, mas ouvi-la reconhecida publicamente foi inesperado. Mas, ao estar aqui esta noite, olhando para o que cresceu daquela semente dolorosa, este centro, sim, mas mais importante, a mulher extraordinária que Eleanor se tornou, as vidas que ela tocou, a comunidade que ela serviu, não posso deixar de me maravilhar com o fato de que, às vezes, nossos momentos mais sombrios nos levam à maior luz. Ergueu a taça. A Eleanor Watson, cuja capacidade de crescer, de servir e, por fim, de perdoar tornou esta noite possível. E a todos vocês que apoiaram sua jornada e agora este centro, que ele seja um lugar de cura por gerações. Enquanto aplausos enchiam o salão, nossos olhos se encontraram através da multidão. Naquele instante, compreendi o verdadeiro significado do perdão. Não um apagamento dos erros do passado, mas o reconhecimento de que a dor, quando bem canalizada, pode se transformar em propósito. Que relacionamentos partidos além do reparo ainda podem gerar frutos inesperados. Que às vezes, as jornadas mais longas não nos levam de volta ao ponto de partida, mas ao lugar onde sempre deveríamos estar. O Centro de Retiro Miller Watson foi oficialmente inaugurado no dia seguinte, recebendo seu primeiro grupo de veteranos do Vietnã, lutando contra o que mais tarde seria reconhecido como TEPT. Nos anos seguintes, expandiu-se para atender jovens em risco, mulheres escapando da violência doméstica e famílias em crise. Richard e eu continuamos nossa reconstrução cuidadosa. Primeiro como amigos, depois, gradualmente, como algo mais. Não a chama intensa da juventude, mas a chama constante de um amor maduro entre duas pessoas que haviam enfrentado o pior que a vida podia oferecer e escolheram criar algo belo. Enquanto isso, Sarah se formou com honras, tornou-se professora como planejava e, eventualmente, me trouxe a da alegria dos netos. 3 almas extraordinárias que conhecem toda a história do casamento abandonado de sua avó e do centro de retiro que nasceu de suas cinzas. Agora, aos 82 anos, olhando para uma vida que tomou tantos rumos inesperados, posso afirmar com certeza aquilo que digo a cada jovem que vem buscar sabedoria no centro. Não é a ausência de dor que define uma vida boa, mas o que você constrói com ela. Não os erros cometidos contra você, mas como você os transforma. Não os corações que se partem, mas os corações que, ao se remendar, conseguem crescer ainda mais. Se minha história tocou seu coração hoje, por favor, mostre seu apoio dando um curtir,
neste vídeo. É muito importante para mim compartilhar essas lições de vida com todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever para ouvir mais histórias reais de mágoa, resiliência e redenção de avós que trilharam caminhos difíceis e encontraram uma forma de seguir em frente. Ative o sininho para não perder minha próxima história. Prometo que será tão emocionante quanto esta. E por favor, compartilhem suas reflexões nos comentários abaixo. Você já precisou perdoar alguém que lhe feriu profundamente? O que ajudou você a encontrar esse perdão? Eu leio cada comentário e as histórias de vocês me inspiram. Até a próxima. Aqui é a vovó Eleanor, enviando amor e sabedoria do meu coração para o de vocês.